Olá, pessoal do GDO, as mães do GDO, do semeador, tudo bem? Eu sou o professor Danilo Cruz, trabalhador do Centro Espírita Paulo e Estevão, aqui mesmo em Salvador. Estou aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre uma visão a respeito da depressão, conforme o que nos ensina a doutrina espírita. Pois bem, como é importante a gente fazer em toda atividade espírita, vamos fazer uma prece? Me acompanhem, por gentileza. Nesse momento, nós fechamos nossos olhos, mas abrimos nossos corações, elevando os nossos pensamentos ao alto, buscando o amparo da figura de Jesus. Senhor Jesus, aqui estamos em teu nome, buscando nos esclarecer, buscando compreender os seus ensinamentos. Auxilia-nos, Senhor, nessa intenção. Auxilia-nos nessa busca para nos aprimorarmos, para nos melhorarmos como pessoas. Abençoa esse desejo sincero que agora a gente abraça de nos tornarmos mais conscientes das suas leis, a nos nutrir de esperança rumo a ti. Que o teu amor possa ser por nós percebido, visto ser ele incessante. Fica conosco agora e sempre, que assim seja. Pois bem, maravilha! Agora que a gente fez uma prece, a gente se reharmonizou, vamos falar um pouquinho sobre depressão? Pois é, a depressão é um transtorno mental que causa muitos danos nas vidas das pessoas que vivenciam ele. E é importante eu dizer isso, que é um transtorno mental, para que as pessoas não continuem nesse equívoco bastante comum de achar que depressão é só uma tristeza. Não, tristeza faz parte da vida. Tristeza todos nós vivenciamos em algum momento. Quando passamos por uma frustração, quando passamos por uma perda, um luto, uma situação de desemprego, de falência, uma situação familiar mais difícil, um trauma, é comum que a gente vivencie tristeza. Não tem nada de errado com isso. Errado é a gente ficar tentando forçar as pessoas a negarem as suas tristezas e passarem adiante como se aquilo ali não tivesse acontecendo com elas de verdade. Isso faz muitas pessoas, inclusive, buscarem uma felicidade artificial, uma felicidade sintética através das drogas, através do álcool, através de compulsões, como, por exemplo, no jogo patológico, no sexo desregrado, e a lista é enorme de coisas que a gente pode fazer para tentar fugir da tristeza, né? Mas a tristeza é uma coisa que a gente precisa enfrentar para poder, passando por ela, deixando ela passar por nós, perceber que a gente cresce com o que viveu e ela vai embora. A gente não fica negando aquilo, até porque se a gente nega aquilo lá na frente, volta. O que a gente nega na gente nos subordina, ou seja, nos aprisiona. Né? É importante a gente lembrar disso. Não adianta a gente ficar negando uma coisa que a gente precisa passar, precisa viver. Então, se por acaso você for visitada ou for visitado por um momento de tristeza, tente aprender com ele. Não é diferente com a questão da depressão, tá? A depressão é uma síndrome, ou seja, é um conjunto de sinais e sintomas. É uma doença, é um transtorno mental que é caracterizado pela tristeza, como sendo a sua principal característica, é bom lembrar, mas existem outras características, tá? É muito comum que a depressão acabe influenciando no nosso sono, pode ser para mais ou para menos, pode influenciar no nosso apetite, também para mais ou para menos, pode nos deixar numa sensação de falta de vontade de fazer as coisas que a gente gostava de fazer antes, pode nos deixar numa sensação de prostração, um tédio, uma sensação de vazio existencial,
né? São diversas as características, pode até mesmo influenciar no surgimento de problemas físicos no nosso organismo. Então é importantíssimo que a gente, identificando que a tristeza está demorando demais de passar, que a gente não está conseguindo lidar com aquela situação de tristeza, que a gente busque ajuda, que a gente busque amparo. E aí o amparo vai ser tanto no âmbito profissional, às vezes a gente precisa procurar um profissional habilitado, um profissional de saúde mental, que pode ser um psicólogo, um psiquiatra, pode ser um psicanalista, um psicoterapeuta, que vai nos ajudar a entender a lógica dessa vivência, o que é que isso está nos trazendo de aprendizado que a gente não está conseguindo enxergar. Então é importantíssimo a gente perceber que se há necessidade de ajuda, que a gente busque ajuda. E obviamente que essa ajuda também pode ser alcançada no centro espírita ou em outra religião que você professe. Mas é interessante a gente perceber que esse tipo de amparo, esse tipo de ajuda não é excludente, ou seja, não tem que ser assim, só psicólogo, só o atendente fraterno do centro espírita. Não, é uma coisa e a outra. A gente pode ter os dois amparos, os dois auxílios, assim como a gente também pode ter o auxílio da nossa família, dos nossos amigos, né, dos nossos parentes, das pessoas próximas que podem nos auxiliar. Isso é importantíssimo a gente deixar claro. E qual seria o olhar que a doutrina espírita nos lega a respeito desse assunto? Chama atenção, quando a gente vai ler a obra de Kardec, que a palavra depressão não é aventada, não é percebida, não é avaliada nas obras básicas de Kardec, nas obras que ele escreveu. A gente vai, por exemplo, fazer uma busca nos livros que Kardec escreveu, a gente vai encontrar a palavra depressão com outros significados. A Gênese, às vezes, ele fala de depressão no sentido de que houve ali um resfriamento do magma, ou seja, um resfriamento da lava que queimava no planeta Terra, e isso gerava depressão. Não tem nada a ver com saúde mental aí. A gente vai ver uma depressão das funções do cérebro, que não tem nada a ver com a tristeza da depressão que a gente está acostumado a ver. Por que a gente não encontra o termo depressão em Kardec nesse significado? Porque a palavra depressão passou a ser utilizada com esse significado a partir da década de 60 do século XIX, ou seja, a partir dos anos 1860, ou seja, 3 anos depois que o Espiritismo surgiu. Porque o Espiritismo ele é considerado iniciado na publicação de O Livro dos Espíritos, que é lá no dia 18 de abril de 1857. A partir desse dia, a gente considera que o Espiritismo passou a existir, né? E no Livro dos Espíritos, por exemplo, a gente não vai encontrar sobre depressão nesse sentido de saúde mental, porque não era um termo utilizado. É um termo que vai começar a ser utilizado só 3 anos depois. E ainda assim, nas obras espíritas, esse termo não é utilizado. Qual era o termo que era usado naquela época? Os profissionais de saúde mental faziam uso de duas palavras para descrever depressão. Uma que era mais usada nos núcleos técnicos, acadêmicos, científicos, que era chamada lipimania. A lipimania seria essa tristeza patológica que hoje a gente chama de depressão. E existe um outro termo que é bastante utilizado, só que tinha um viés um tanto quanto mais poético, mas que é oriundo do olhar médico lá da antiguidade, na figura de Hipócrates, que era o pai da medicina, e seu seguidor Galeno, que posteriormente resgata os seus ensinamentos, eles chamavam de melancolia, essa tristeza patológica. Por que melancolia? Porque a palavra melancolia em grego significa bilis negra. Olha que interessante. Eles achavam que o fato de você estar muito triste é porque no seu organismo tem um excesso de bilis negra, aquela substância fabricada pelo nosso fígado, pelo nossa vesícula, né? Pois bem, eles
acreditavam que o excesso de bilis negra causava esse tipo de sofrimento. Posteriormente, o nome assídia também foi utilizado para descrever, na Idade Média, esse estado patológico que os religiosos acreditavam ter a ver com a influência de demônios que impediam os religiosos de vivenciarem sua religiosidade com inteireza e integridade. Olha que interessante, né? Eles já tinham a noção de que é possível haver uma influência espiritual, por mais que a gente que é espírita não acredita em demônios nesse sentido de seres que foram criados por Deus para sofrerem ou para fazerem os outros sofrerem para o resto da eternidade. A gente não acredita nisso, né? A gente sabe que todos nós evoluímos, saímos da ignorância para alcançarmos a luz. Então Deus não faria um ser completamente devotado ao mal, sabendo de antemão, porque Deus sabe tudo, ele sabia de antemão que aqueles seres iriam escolher o mal e iriam se devotar para o resto da eternidade. Não faz muito sentido. Então nós espíritas sabemos que ali, na verdade, são espíritos inferiores que ainda estão aprisionados na sua própria ignorância. E esses espíritos desencarnados tem influência sobre nós. Ou seja, só daí a gente já percebe que sim, existe o processo obsessivo em alguns casos de depressão, existe sim. Eu me lembro bem de uma circunstância que eu vivi saindo da faculdade onde eu estudava no ano de 1996. Olha para isso, como eu me lembro. Eu passei de frente ao Instituto Médico Legal, né, o Pedro Melo, e ali do lado tem o Nina Rodrigues. Quando eu passei, que eu vi uma senhora triste chorando na porta, eu imaginei ser uma pessoa que tivesse perdido alguém, que estava vivendo um luto ou alguma coisa do tipo. Mas quando eu olhei de novo, eu estava dentro do ônibus, eu não a vi mais. Aí, a partir daquele momento da minha viagem, eu comecei a sentir uma pontada na cabeça, uma dorzinha, uma dor incômoda que foi crescendo, crescendo, crescendo. E no final daquele dia, eu quase não ia para a reunião mediúnica que eu frequentava em um centro espírita pequenininho, ali nas Ubaranas, na Maralina. Chamava-se Casinha da Fraternidade Joana de Ângeles, que nem existe mais. Pois bem, nesse centro, na reunião mediúnica que eu frequentava, eu fui mesmo com aquela dor de cabeça incômoda e lá foi doutrinada aquela senhora que eu havia visto, que na verdade era uma desencarnada que havia recentemente morrido por conta do rompimento de um aneurisma cerebral, ou seja, a dor da minha cabeça era a dor dela na verdade, e ela estava triste e eu peguei aquela tristeza, fui empático com ela, sintonizei com ela e ela percebeu que eu a percebi. Até então ninguém havia percebido. No discurso dela durante a doutrinação ela fala isso, né? Que ninguém notava ela, ninguém percebia ela e aquele jovem do ônibus olhou para ela. Então por isso ela resolveu me seguir. E aí eu fui, na verdade, meio que um condutor dela até a reunião mediúnica onde ela foi orientada sobre a sua nova condição. A experiência foi tão impactante que eu escrevi um pequeno poema e esse poema está no meu primeiro livro, Poesias Avessas. É um poema chamado Consoante, que eu descrevo essa situação toda. É interessante porque a gente percebe que nós sintonizamos com a tristeza dos outros, encarnados e desencarnados, isso é importante também. Só que muitas vezes as tristezas que a gente vivencia não são apenas reativas, ou seja, não são reações às vivências. Às vezes são coisas que a gente não sabe explicar direito que está vivendo. Muito comum que a gente perceba um conteúdo genético nas famílias, porque são espíritos afins que reencarnam na mesma família por um motivo específico, né? E aí eles têm essa tristeza, esse traço de tristeza. Pois bem, essa tristeza, em alguns momentos,
isso vai ter a ver com uma fala que a gente vai encontrar no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Bem-aventurados os aflitos. Lá no item de número 25, um espírito dá uma instrução falando exatamente sobre a melancolia. Olha aí a melancolia, que era o jeito que se chamava a depressão naquela época, na época de Kardec. Pois bem, ali o espírito vai dizer que às vezes essa melancolia é uma saudade do plano espiritual. É o fato de que a gente, para vir para cá, para a Terra, para encarnar, a gente deixou pessoas queridas lá no plano espiritual. A gente deixou também de lado nossa liberdade, nossa possibilidade de vivenciar a leveza de sermos espíritos desencarnados, e quando nos vemos numa veste corporal, muitas vezes vivenciamos uma tristeza profunda por sentirmos que estamos limitados nas nossas movimentações, na nossa liberdade. E aí o que é que o Espírito coloca nessa mensagem? Que é importante que a gente tenha paciência com relação ao futuro que a gente sabe que a gente vai ter, se a gente suportar firmemente as limitações que a encarnação nos traz. E para além dessa fala, que eu acho crucial, importantíssima, eu também gosto de resgatar a fala de Joana de Ângeles no livro Triunfo Pessoal, quando ela vai dizer que muitas vezes essa depressão tem a ver com um sentimento profundo de insatisfação que a gente sente com a gente mesmo, em decorrência de uma frustração por desejos não atendidos. E ela clama que a gente tenha maturidade para lidar com frustrações, com o fato de que nem sempre a gente vai ter tudo o que a gente quer. Que é importante a gente aprender a ouvir o não, porque muitas vezes esse não é justamente decorrente do mau uso que nós tivemos das nossas próprias liberdades. A falta de afinidade que nós temos muitas vezes com relação às leis divinas que nos regem. Então, o fato de não estarmos afinados com a lei faz com que nos sintamos frustrados. Olha que interessante, a gente se sente frustrado, a gente se sente triste porque os nossos desejos não são atendidos. Mas quem disse que os nossos desejos são para serem atendidos o tempo inteiro? É importante que a gente comece a se lembrar daquela parte da prece que Jesus nos ensinou, do Pai Nosso, que é aquela parte que diz assim: seja feita a tua vontade na terra como no céu. Ou seja, é a vontade de Deus que precisa ser feita e não a nossa. E é importante que a gente lembre aquela fala de João Batista, dizendo: é preciso que eu diminua para que ele cresça. É preciso que Jesus cresça e eu diminua, ou seja, o meu ego, os meus desejos pessoais, a minha personalidade diminua para que a personalidade de Jesus possa brilhar nos meus atos, nas nossas vidas, né? Possa ser realmente o que rege nossa existência. Então que a gente aprenda, como diz um autor que eu gosto bastante, chamado James Hollis, que a gente aprenda a perceber nos pântanos da vida a vivacidade que a gente necessita para a nossa existência. Nos momentos tristes, que a gente lembre que nos vales das montanhas, quando a gente olha a montanha lá em Simão, pouca vida, pouco verde, mas lá embaixo no vale tem um rio e tem uma mata, tem vida. O rio é piscoso, tem peixes, tem plantas, tem árvores, tem uma floresta ciliar. Então, temos vida também nos momentos de depressão, nos momentos em que a gente desce, em que a gente rebaixa o nosso humor, que a gente aprenda a repensar a nossa vida. No momento que a gente estiver no fundo do poço, que a gente perceba que não tem como descer mais, agora o caminho é subir. É perceber lá em cima as estrelas e se inspirar e buscar essa luminosidade. Então, para a gente não cair no equívoco da depressão, que muitas vezes isso é prevenível, que a gente aprenda a cuidar de nosso próprio organismo, que a gente aprenda a cuidar do templo onde estamos encarnados, porque é um templo, né, como disse Jesus. Então, que a gente cuide bem da nossa saúde, e isso inclui a nossa saúde emocional, que a gente alimente nossa mente com boas informações, que a gente evite as informações que vão nos trazer desequilíbrio.
a fala sobre a vida alheia, as falas sobre crimes hediondos, sobre coisas que não são nada produtivas, notícias que muitas vezes só vão trazer desagrado e desequilíbrio, inclusive para a nossa saúde orgânica. Então, que a gente aprenda a educar a nossa mente, a alimentar a nossa mente com o bem, com informações boas. Isso vai fazer toda a diferença. Isso já vai fazer uma grande diferença. Mas, acima de tudo, que a prática do bem seja a tônica da nossa vida, seja uma constante na nossa existência. Fazer o bem sem olhar a quem, fazer caridade. E fazer caridade não é só dar do nosso, da sobra do que a gente tem, não, do nosso supérfluo, não. Fazer o bem é poder ser paciente, é poder ser indulgente com o outro, é aprender a tratar bem as pessoas como a gente gostaria de ser tratado. Né? É importante a gente deixar isso claro. Né? É benevolência, indulgência e perdão. Isso é caridade. Então, que a gente crie o hábito de fazer com que isso seja uma constante na nossa existência e, com certeza, a gente vai aprender a aceitar melhor os fatos da existência. É a história, né, que às vezes a gente vê em frase de novela, né? Aceita que dói menos. É verdade, a gente precisa aceitar de forma proativa, tá? Não é aceitar passivamente, ó vida, ó céus, ó azar, coitadinho de mim, eu sou assim mesmo, foi Deus que quis assim. Não é disso que eu tô falando. É uma aceitação ativa, é uma resignação. É uma perspectiva completamente diferente. Que a gente não se engane, que a gente perceba a possibilidade de enfrentar os desafios da existência de peito aberto, com alegria nos lábios, né? Com um brilho no olho e percebendo que a gente nunca está desamparado. Deus sempre está nos auxiliando nos nossos aprendizados. Que a gente aprenda a perceber em tudo na nossa vida um aprendizado, um crescimento. Né? Que a gente se pergunte em que isso me desafia, em que isso que eu estou vivendo me faz crescer, me faz amadurecer, me faz aprender a ser uma pessoa melhor, a ser mais humilde, a ser mais generoso, a ser mais doce, a ser mais benevolente. Então, que a gente tenha o hábito de fazer esse tipo de questionamento e, com certeza, a gente vai ser beneficiado. Lembrando que o primeiro a se iluminar é aquele que acende a chama. Então, no momento de escuridão, acenda uma chama, faça uma oração, faça o bem. Naquele momento ali, você vai ser o primeiro a se iluminar. Então, que as bênçãos do Mestre Jesus amparem os nossos propósitos de sermos pessoas cada vez mais felizes, né? Para conseguirmos suplantar toda e qualquer tristeza que ainda necessitemos viver. Então, vamos fazer uma prece agora? Então, vamos lá. Senhor Jesus, mais uma vez lhe agradecemos. Com os corações cheios de gratidão, neste momento, nós abraçamos a causa de tornar o teu evangelho o mapa da nossa vida. Que a tua amorosidade possa ser percebida por nós, pois nós sabemos que ela é incessante, ela é contínua, ela é sempre presente. Que ela possa ser também espalhada por nossas mãos, possa alcançar as pessoas que sofrem, que estão nos nossos caminhos. Que nós possamos fazer esse trabalho de espalhar a tua amorosidade. Que as tuas bênçãos permaneçam conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Maravilha, pessoal. Grande abraço e até a próxima.